Boa noite e bem-vindos aos Grandes Portugueses. No último fim de semana divulgámos a lista das 100 pessoas mais votadas pelos nossos telespectadores como sendo os maiores portugueses de sempre. No entanto, as 10 figuras mais votadas foram apresentadas apenas por ordem alfabética. E assim irão sê-lo também esta noite, porque é agora numa segunda fase do programa que vamos poder conhecê-los melhor e pedir aos nossos telespectadores para finalmente elegerem o maior português de sempre. Para podermos votar em consciência, pedimos a 10 personalidades que tenho aqui hoje comigo e cujos nomes vou divulgar esta noite para serem os defensores dessas 10 grandes figuras nacionais. Cada um deles tentará, obviamente, através do documentário que vai ilustrar a vida e a obra dessa personalidade, influenciar o seu voto. É por isso que eles vão defendê-los, os nossos 10 eleitos. Mas a escolha, não esqueça, é sua e apenas sua. Desde a meia-noite de domingo, que os nossos telespectadores começaram já a votar, de meia-noite de domingo até hoje à tarde, já cerca de 15 mil pessoas tinham votado nesta segunda fase, para sabermos, dentre os 10 mais votados, quem será eleito, numa final que vai decorrer também em março com os mesmos 10 defensores. Será um debate entre eles, certamente mais renhido do que o desta noite, que é apenas uma apresentação. Será nesse debate que vai fechar a votação dos grandes portugueses. E eu penso que vão concordar comigo, depois de conhecerem os nomes destas 10 personalidades que aqui estão hoje comigo, que esta segunda fase deste programa, Os Grandes Portugueses, será certamente muito, mas muito disputada. Vamos então começar pelo primeiro dos 10 mais votados por ordem alfabética. Foi o primeiro desses 10 mais votados, foi Dom Afonso Henriques. Afonso, daí o facto de ele surgir em primeiro lugar, começa por AF. E para o defender vamos ter Leonor Pinhão. Olá, Leonor, boa noite. Elisa, boa noite. A Leonor Pinhão, que muitos conhecerão como uma jornalista desportiva, é acima de tudo nessa qualidade que ela se tem distinguido, jornalista desportiva, cronista, mas a Leonor começou por uma incursão pela Faculdade de Direito, pela Faculdade de História, não foi? De Direito e depois História. Então a informação estava correta. A História é uma paixão, portanto? É, claro que é. Claro que é, absolutamente. Eu acho que é fundamental as pessoas saberem de onde vêm e conhecerem o passado. E o passado é fundamental. Quando se fala na rua, quando se fazem entrevistas de rua, fizemos muitas ao longo destes 3 meses de programa, quando se fala com as crianças à porta dos liceus também, é muito, muito frequente ouvir imediatamente como o português favorito de todos, Dom Afonso Henriques. A Leonor acha que isto já está ganho para si? É o meu lado infantil também. Mas acha que já está ganho, este debate já está ganho, esta eleição está ganha? Não entrei nisto com esse espírito de ganhar. Eu, por exemplo, eu gostava que ganhasse o Dom Afonso Henriques, mas também gostava que ganhasse um poeta, o Camões ou o Fernando Pessoa. Achava bonito e achava que é um país de poetas, portanto um poeta vencedor seria bonito. Agora, eu acho que os portugueses, não é? Acho que Portugal, como unidade política, é o triunfo de uma grande improbabilidade. E essa improbabilidade deve-se ao primeiro rei. E eu acho que as pessoas têm a noção de que o Afonso Henriques se inventou a si próprio como português, coisa que nunca ninguém tinha feito antes. E que teimou em querer ser português. Inventou, é um inventor. E a invenção dura há 9 séculos, o que prova um pouco o gênio sobre-humano do seu inventor, para o bem e para o mal. O mal é aquele lado pouco simpático de ele ter começado por bater à mãe. Que é não é verdade. O que não é verdade. Vamos ficar a saber isso tudo no documentário. O que não é bem verdade. Quer dizer, não bateu fisicamente, literalmente. Venceu a mãe e fez muito bem. Bateu o pé à mãe, pelo menos a dizer: eu não quero ser de Castela. Eu não quero ser galego. Eu não quero ser galego. Ou melhor, ele quis um pouco ser galego, mas as coisas não lhe correram muito bem na fronteira norte e é por isso que ele depois teve de descer para sul em boa hora, na minha opinião. A Leonor já filmou? Eu já filmei. Gostou? Como é que foi essa experiência de fazer um documentário? Filmámos em Coimbra, em Guimarães, no Porto, com uma equipa muito engraçada e muito jovem. Empenhada? Empenhada e bem disposta. Acho que vai ser um documentário engraçado. E penso que, pelo que tenho falado com os meus colegas defensores,
estão todos entusiasmados e contentes com a experiência documental. E o que é que está à espera do debate final com os seus colegas? Renhido? Uma noite divertida, bem passada. E há fortíssimas candidaturas aqui. Claro que há. E para mim há 9. Obrigado, Leonor. O segundo dos eleitos, dos 10 mais votados pelos portugueses, é Álvaro Cunhal. E para o defender, quem melhor do que Odete Santos? Havia melhor. Havia? Quem, por exemplo? A nossa escolha foi logo para si. Eu nem sequer sou das pessoas que tive mais... Contacto direto. Tive alguns, como é óbvio, mas não sou. Há muito mais gente que o acompanhou durante a vida toda e que conhece muito mais do que eu. A verdade portanto, é que... há melhor. Pronto, não é a nossa opinião. É claro que pensámos em ter também bons comunicadores. Todos os que aqui estão hoje também foram escolhidos por isso, porque pensamos que são bons comunicadores que vão poder convencer o público da bondade de cada uma das candidaturas. E a doutora Odete Santos é conhecida por isso. Tem um lado de atriz, de declamadora. É uma ótima... Atriz amadora. Mas é uma faceta de que gosta. Gosto. E agora está um pouco mais livre, uma vez que ao fim de tantos anos deixou o Ainda Parlamento. Não estou, Está vou quase. Ficar mais livre, ainda não me libertei. Diga uma coisa, em relação à qual eu tenho curiosidade. Defenderia com a mesma vontade qualquer líder comunista ou o Dr. Álvaro Cunhal é para si uma figura particular, especial? Bom, para mim o meu camarada Álvaro Cunhal é uma figura muito especial. Portanto, há outros líderes comunistas que também aprecio, mas ele de facto é o maior português do século XX e marcou a vida política e o percurso político com a sua ação, integrado no coletivo partidário, como ele, aliás, gostava sempre de marcar. E marcou, de facto, a vida no século XX, com a sua obra teórica, a sua prática, a questão da Revolução Democrática Nacional, a unidade antifascista. A unicidade sindical. Como sabe, há muitos portugueses que pensam que um determinado período da nossa história, do pós-revolução, em que fomos muito influenciados pelo Partido Comunista, que tinham grande poder, e tinham que ser influenciados, porque desde que foi instaurado o fascismo em Portugal, o único partido que resolveu continuar na luta, na clandestinidade, foi o Partido Comunista Português, com 40 militantes. O Partido Socialista também já estava fundado, mas diga uma coisa, está pronta... resolveu não continuar. Está pronta a defender todas as críticas, mesmo aquelas que certamente não deixarão de surgir, dos outros defensores que acusarão o líder comunista e o Partido Comunista de não ter práticas democráticas sempre. Estou pronta a defender e também estou pronta a atacar. Muito bem. Por isso é que a escolhemos. Como vê, a escolha foi a mais acertada. Não são todos os que aqui estão que eu... Tem que ser todos para ganhar o seu candidato. Há outros que estão aqui que eu também aprecio, mas é evidente... São figuras menos fraturantes, de certo. É. Mas muito há obrigada. Outros que deviam estar e não estão. Estamos todos de acordo. Enorme Estamos todos de acordo. Gil Vicente não ter sido escolhido. Estamos todos de acordo. E não só, muitas outras figuras, mais. Com certeza. E, por exemplo, não estar nenhuma mulher nos 10 portugueses. É verdade. É absolutamente lamentável. Por isso é que nós tivemos a preocupação, além do mais, de ter também, além de ser de toda a justiça e de terem qualidade para isso, ter também um naipe em que a representação das mulheres... A cota não está bem 50%. Não há paridade, mas há 40% de mulheres. O nosso próximo eleito, e anunciado já também no último domingo, começa ainda por A, há 4 A's nesta lista final, e chamou-se António de Oliveira Salazar, uma das figuras mais controversas da nossa história. Já na primeira fase deste programa tivemos a ocasião de ver que era assim, e para o defender, Jaime Nogueira Pinto. Boa noite, Jaime. Boa noite. Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que é um homem de coragem. Não é fácil defender António de Oliveira Salazar. Ou é? Para si é? É uma figura que lhe é simpática. Não diria que é simpática. Acho que é uma figura essencial da história de Portugal. Acho que foi um patriota. Acho que foi um homem honesto, um político inteligente.
É evidente que teve os custos de 40 anos de poder, e um poder, de facto, muito poder e com muita autoridade. É evidente que tem depois uma série de custos, tem uma série de erros, mas, enfim, acho que ele governou sempre com uma profunda preocupação quanto à independência nacional. E é isso que me faz, essencialmente, não é uma questão ideológica, é essencialmente ser um continuador da ideia da continuidade da unidade de Portugal. Acho que é, para mim, que é importante. A possibilidade de o maior português de sempre